um ano de legislação, e é preciso olhar que houve alterações e que a educação integral passou a ser a alma, a perspectiva integral no desenvolvimento e aprendizagem do aluno passou a ser a alma do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, nós não podemos olhar apenas para o desenvolvimento cognitivo, nós não podemos olhar apenas para os resultados de aprendizagem cognitiva. Nós devemos olhar para a questão psicossocial, cidadã, relacional, a questão da comunidade, e a gente não faz isso sem compreender e integrar os processos que estão no território. Por isso, o território, ele é presente, ele é um protagonista no projeto político-pedagógico, porque ele representa o espaço da comunidade como um todo, e ele reúne e engaja a comunidade como um todo num projeto educativo comum. Então, se eu perguntasse hoje para vocês aqui, diretores, qual o processo da sua escola, qual é o propósito da sua escola, não o propósito de todas as escolas do Brasil, porque isso a gente sabe, qual é o processo, qual é o propósito da educação, a gente já discutiu isso aqui. Mas qual é o propósito da escola municipal A, da escola municipal B? Esse propósito só pode ser respondido a partir da comunidade na qual você está inserida, que ela é única, e a partir da realidade que você está fazendo o diagnóstico. Por isso o processo é tão importante, né? Vocês não estão fazendo um processo fake, vocês estão fazendo um processo real, e a gente tem visto isso no material que tem chegado. Eu sou chorona, né? E chegou um material aqui, um dos professores tutores me mandou um material, falou, olha aqui o que o pessoal está fazendo na escola X. Eu, quando abri, eu comecei a chorar, falei, gente, era uma escola de educação infantil. Falei, essa comunidade vai mudar para sempre, porque eles estavam juntos pensando o que aquela comunidade deseja para aquelas crianças que ela cuida, gente. Porque precisa de uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. Nós não cuidamos dela sozinha. É por isso que a Constituição Federal diz que a educação é dever da família e do Estado. Não é só da família e não é só do Estado. Nós temos responsabilidade compartilhada no âmbito da educação. Então, não adianta a gente só falar que é da família e nem a família falar que é só da gente. Então, nós vamos ter que conversar. Família e escola, nós vamos ter que conversar, não tem jeito. Bom, nesse sentido, depois de frisar bastante essa questão, eu quis destacar alguns pontos que são as principais dúvidas que estão chegando aqui para a gente, tá? Em relação ao PPP. Mas quando eu terminar os pontos de destaque, eu vou abrir, diretores, para vocês, eu pedi para os tutores falarem para vocês trazerem as dúvidas, porque eu vou abrir para que vocês tirem dúvidas, mas aí eu vou pedir para ser específico do PPP. Ó, pessoal, estou com dúvida nesse ponto do PPP aqui, tá? Para a gente não elocubrar demais e abrir demais, senão a gente não dá conta de cumprir o que nós planejamos para essa aula. Mas terminando aqui os pontos de destaque, eu vou abrir. Então, vão se preparando aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai dialogar bastante hoje, antes de falar de monitoramento. Tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, é monitoramento do andamento da trajetória formativa. A gente acompanha o rendimento de vocês, acompanha as dúvidas, e o que eu estou fazendo aqui agora chama devolutiva. Devolutiva das dúvidas que vocês apresentam, para quê? Para que o processo de monitoramento gere aprendizado, e não culpa, punição, ele gere aprendizado. Então, vamos lá. Vamos começar com o ponto da educação inclusiva e equitativa, tá? Nesse ponto, tem muita gente, porque o item, está vendo aqui em cima, que é o item, que é o item 2.3 do projeto político-pedagógico.
Pessoal, vocês não poderão fazer esse item isoladamente da rede. Por isso, os supervisores que estão aqui presentes e os dirigentes municipais de educação, eles já têm em mãos alguns itens do PPP que precisam ter diretrizes de rede. A educação inclusiva e equitativa é uma delas, certo? Mas, embora cada escola vá receber pelo menos um global, como está aqui, ó, isso que eu coloquei aqui, o que fazer, já é uma ideia de diretrizes, tá? De diretrizes que as secretarias podem adotar, mas veja lá, a gente tem visto, vocês fazem muito mais. Aliás, eu quero destacar aqui que a Anvapa está fazendo um trabalho lindo, desenvolvendo um documento regional de diretrizes da educação especial na perspectiva inclusiva. E esse próprio documento pode servir de base para vocês trazerem essas diretrizes, vocês, digo, os dirigentes municipais de educação, orientarem suas escolas quanto como eles devem conduzir, quais os protocolos, tanto para a EE, na perspectiva inclusiva, quanto a questão da equidade. Pessoal, diretores agora, falando pontualmente com os diretores e os coordenadores pedagógicos, e, em particular, os coordenadores pedagógicos, porque eles que coordenam o processo formativo dentro da escola, ou que deveriam coordenar, tá? É fundamental que você sente com os seus professores e coloque aí no teu plano, na tua trajetória da formação continuada e em serviço, eu estou dizendo aquilo que acontece, gente, dentro do HTPC, das horas coletivas de trabalho dos professores, porque isso é preciso fazer junto, tá? Discutir o que é inclusão social, o que é inclusão educacional, o que é atendimento educacional especializado na perspectiva inclusiva. O que é equidade, esses conceitos têm que estar claros dentro da escola para toda a comunidade. Isso só acontece se houver formação em serviços, se houver debate, produção de material, para que gestores e professores estejam preparados para implementar um PPP que é baseado na perspectiva inclusiva. O PPP, gente, vivo, é baseado na perspectiva inclusiva. Ele não abre mão da equidade. E a equidade inclui o que a gente chama de qualidade social. O que é qualidade social? É não olhar apenas para o desenvolvimento cognitivo do aluno, mas olhar também para os aspectos externos e internos que impactam essa aprendizagem, como, por exemplo, o nível socioeconômico, raça e cor, que são aspectos considerados fortemente pelo MEC como aspectos que impactam, tem potencial, alto potencial para impactar a aprendizagem dos alunos. Então, a questão da equidade tem que estar muito forte. O que você precisa olhar no teu PPP, gente? Quais são as barreiras que existem na escola? Barreira também é um conceito que precisa estar muito claro, é um conceito que está na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é a 13.146 de 2015, vai lá, busca o conceito de barreira. Tem barreira atitudinal, tem barreira arquitetônica e tem barreira curricular. Você precisa identificar essas barreiras e tem que ter estratégias da secretaria, primeiro da secretaria e depois da escola, para assegurar acesso, permanência e avanço da aprendizagem para todos os alunos, sejam os alunos de AEE, sejam os alunos enquadrados nos marcadores sociais dos critérios de equidade, que a gente já discutiu aqui, ok? O que é que a gente pode fazer no PPP, gente? Como diretriz, eu já estou dando aqui para vocês uma dica de como vocês podem escrever lá no PPP, essa parte, a partir do diagnóstico de vocês, hein? Lembra? Sempre partindo do diagnóstico.
da realidade, que significa que partindo do marco situacional da escola, da realidade da escola. Lília, Oi, pode posso falar. só fazer um adendo nisso? Uhum. O diagnóstico não pode ser feito só com docentes, tem que ser feito com toda a comunidade, porque nós temos recebido diagnósticos que o diretor faz só com o docente, só com os professores, e aí esse diagnóstico vai ser enviesado. Desculpa interromper, mas eu achei que era importante. Não, foi excelente, até porque, gente, há uma exigência legal do engajamento dos professores, então o professor é condição sine qua non de ser envolvido, e há uma exigência legal do envolvimento da comunidade geral, certo? Então você precisa minimamente escutar pais, alunos, e o conselho representa essa comunidade. Mas é importante que você escute, porque senão você fica com a perspectiva só do docente, e é fundamental que você tenha a perspectiva da família e fundamental que a gente tenha a perspectiva do aluno, né? Fundamental, porque é ele que é o centro de todo o processo. Bom, o que pode fazer, gente? Prever debate com a comunidade escolar sobre o que, ao longo do ano, você pode prever lá no teu cronograma, no teu plano de ação, em debate sobre o que é inclusão social, o que é inclusão escolar, trabalhar os temas de AE, de equidade, discutir com eles esses conceitos para que esses conceitos fiquem internalizados na comunidade. Podem prever acompanhamento, avaliação de recursos, estratégia pedagógica. Ah, Lilian, mas não tem acessibilidade em minha escola ainda. Então, faz um plano de ação, planejando metas de curto, médio e longo prazo, para atender e eliminar as barreiras que existem. Sejam as barreiras... Gente, vou falar uma coisa muito séria para vocês. As barreiras mais fáceis de serem eliminadas são as arquitetônicas. Vocês concordam comigo? São as mais fáceis. Vai lá, faz um projeto, certo? E o projeto levanta a verba e coloca acessibilidade. Os pontos de acessibilidade arquitetônica. Quais são as barreiras mais difíceis de serem eliminadas quando a perspectiva é inclusiva? São as atitudinais, gente. Essas é que são brabas para a gente eliminar. E barreiras atitudinais a gente só elimina com muito diálogo, muito aprendizado, muita formação, muito debate, círculos de debate, conscientização e mas muita empatia com quem ainda não acredita que essas barreiras impedem o desenvolvimento do aluno. Como assim, Lilian? Tem empatia com quem não entende as barreiras? Claro, gente. Porque se ele não entende, ele também é uma pessoa que precisa ser incluída. Ele também precisa ser incluído no processo para ele começar a compreender que essas barreiras atitudinais existem. Então, a gente precisa ter empatia também com aquele que não entende a importância da inclusão, tá? Precisa trabalhar, gente, a 10.639 a 11.645. Que leis são essas? A Lei de História e Cultura Africana e Afrodescendente e Indígena, mas que não prevêem só isso. Essas leis elas estão no centro da discussão sobre equidade, no centro. Então, essas leis precisam estar contempladas no PPP para que você trace estratégias no seu plano de ação de como atender essa legislação. A 3.146, gente, por incrível que pareça, as escolas falam um pouco dela, né? Mas é a lei, é a LBI, é a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem que estar no PPP, ela precisa ser considerada, inclusive quanto aos seus conceitos. E, por fim, os pareceres números 50 e 51. Os pareceres 50, que é o de TEA, né? E o 51, que é de altas habilidades, eles não são pareceres normativos, gente, eles são orientativos. Mas eles são um material fundamental para compreender os conceitos mais modernos de atuação. Inclusive, tem modelo de PEI para vocês acessarem lá. Então, vale muito a pena. E, por fim, né, Lenitas e demais dirigentes da ANVAPA, quando
o documento regional de diretrizes fica pronto, e ele está quase pronto aí, se não me engano, já está até pronto, né, Lenita? Não me corrija? Só está faltando uma última leitura pelo grupo que estava organizando. Nós tínhamos marcado na semana que vem, mas aí, pela agenda, não vai dar para a gente fazer a leitura na semana que vem, acredito que na outra. Mas só falta isso. Então, já vai vir pronto, gente. É os secretários pegarem, não vai, pedirem para colocar o link lá no PPP, e aí o diretor, e é claro, destacar os pontos, cada município tem sua realidade, né, gente? Tem que ver isso. Destacar aqueles pontos que cada município vai enfatizar. Esse trabalho que a Anvapa fez é maravilhoso, gente. Já vai dar meio caminho andado para vocês. Inclusive, ele traz os modelos de PEI, tem até os modelos de comunicado com pais. Então, assim, está muito rico. Vamos lá. Alguma questão que vocês queiram tirar dúvida quanto a esse ponto no PPP, o 2.3? Ô, Lilian, você falou para entregar os PPPs no dia 29 de setembro e alguém escreveu aqui, é domingo. Então, mude a data, porque senão o povo vai ficar preocupado. Aí, deixa eu ver aqui, 29, 28, 27? Sim, 27, então. Vocês acharam que eu ia pôr 30? Eu vou pôr 30, vai. Fiquem em paz, gente. Vamos mudar para 30. Vamos lá. Sem problema, viu, gente? Pessoal, nós não vamos desaparecer numa explosão de fumaça no dia 29, viu? Fique em paz. Tipo, 29, a gente vira abóbora e desaparece. Não, não vamos fazer isso, não. Pelo contrário. Mas é importante que vocês tenham essa data em mente, porque é quando a gente finaliza o nosso contrato, e aí é o nosso prazo máximo, inclusive, de entrega de relatórios para a Anvapa, né? Mais alguma dúvida quanto a esse tema, gente? Eu penso que a Lenita, né, o pessoal da Anvapa tem que mandar a cartilha para as escolas, né, nem que seja de modo digital, manda para todo mundo, depois que tiver feita a leitura, e aí as escolas leem, né, esse documento das diretrizes regionais, e já vai estar lá tudo sobre o parecer 50, 51, que saíram agora, né, em 23, são muito importantes, e essa questão da perspectiva da inclusão, da equidade, tem que estar colocado nos PPPs das escolas. E aí também tem que ver as escolas que já têm crianças laudadas, alunos com laudo, tem lugar que tem o psicólogo e o assistente social, tem lugar que não tem, então como é que elas vão tratar e que protocolos vão ser usados aí na região? Esses alunos têm que ter o seu prontuário com toda essa documentação e a secretaria tem que ter domínio sobre isso. Muito bem, alguma dúvida? A gente vai bem devagar, podemos passar. Então, 2.3 está pacificado, educação inclusiva e equitativa. Senão, então, vamos lá, então. Bom, opa, peraí, que saiu aqui. Agora, vamos falar um pouquinho dos itens... Peraí, um pouquinho, gente, que saiu aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os itens, o item 2.4 do PPP, valorização da experiência extraescolar e desenvolvimento integral do sujeito educando. Educação integral e integrada, tá? Nesse ponto, eu vou dar um destaque especial. Eu já falei lá atrás dos territórios educativos e da perspectiva da educação integral, né? Comentei com vocês. Lá no PPP, eu fiz até uma sugestão de texto, já, para vocês darem uma olhada, mas, gente, não peguem... Podem usar aquele texto? Podem, ele é autoral, fui eu que escrevi, de vocês, mas mudem, adaptem de acordo com o teu, lembra? Cada comunidade é uma, cada território é um, então adaptem. Agora, o que eu, na verdade, eu queria chamar a atenção aqui, gente? Dia 11 agora, até dia 11... estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio de Territórios da Tomi-Otaki. Ele é em parceria com o Centro de Referência de Educação Integral.
Olha só há quanto tempo que já se discute e faz premiação em relação a isso. A gente não está falando novidade, né? E eu preciso dizer que vocês têm muito potencial para concorrer e muitas escolas, eu estou vendo o material e o diagnóstico que está fazendo, tem muito potencial, não só para concorrer, como para ganhar. E o prêmio é legal, o Instituto Tomiotaki tem uma série de apoios que ele dá para a escola. O título do prêmio desse ano é Diálogos, Educação e Territórios, como cultivar os saberes presentes no território. Então, o foco, lembra que vocês estão diagnosticando saberes, dinâmicas, agentes, lembra? E lugares. O foco desse prêmio é nos saberes do território, como esses saberes são integrados ao currículo, como esses saberes são integrados à educação. Eu coloquei aqui o link. Eles fizeram 2 lives, essa daqui é a primeira, explicando sobre o tema. Nessa primeira live, são 2 escolas públicas que já foram ganhadoras do prêmio Território e Educação Integral, com projetos exitosos. Eu estou botando aí para vocês o QR Code e o link. Vou mandar depois a apresentação para vocês. Gente, concorram. Vocês têm muita chance, vocês estão fazendo uma coisa muito bonita aí na região toda e nos territórios de vocês. Concorram, participem, vale muito a pena. Eu mando para vocês, eu mandei para os dirigentes de educação o link das regras e eu acho que vocês têm muita chance aí de participar e ganhar, tá? Falando ainda de educação integral e territórios educativos, eu quero lembrar a meta 6 do plano... Eita, eu escrevi PME aqui. PME, escrevi errado, Alice, aqui, ó. Então, mas eles têm, no Plano Municipal de Educação, os municípios têm também a reprodução da meta, então cada um pode ir olhando também no seu plano, como que está colocada a meta 6 do Plano Nacional, que é da educação integral em tempo integral. Isso. Eu quero que vocês observem, porque, gente, o governo federal vai monitorar especificamente da meta 1 a 6 do Plano Nacional de Educação. Então, esta meta será levada em conta e vocês precisam observá-la, porque as escolas têm que estar com o processo, a articulação da escola com diferentes espaços educativos, culturais, esportivos, como centros comunitários, biblioteca, estimular as atividades, aqui é especificamente para o tempo, para a jornada ampliada, voltadas à jornada ampliada dos alunos matriculados na escola pública. Então, tem legislação aí, a exigência para o cumprimento da legislação. Agora vamos mudar o tema. Outro tema que está chegando para a gente dúvida. Lilian, como é que a gente vai fazer com as leis novas, né? Com essa lei, principalmente essa lei que é a 14.811, que é a lei do bullying e do cyberbullying. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos muito importantes. Não pode deixar essa lei de fora. Já vou avisando, tá? Não pode, porque isso vai ser monitorado pelo Ministério Público. O Ministério Público, nacionalmente, já tem estudado para ver como é que vai ser essa aplicação. Mas tem 2 situações diferentes. Uma coisa é a secretaria, os procedimentos que a secretaria precisa tomar no presente momento até a lei, até porque não saiu diretrizes ainda, né? E os procedimentos que a escola precisa ficar atento. Oi, Lenita, pode falar. Essa semana, nós tivemos o encerramento de um curso que foi o social, que engajou sobre escuta especializada relacionada a essa questão de prevenção da violência no ambiente escolar, envolvendo as crianças, no caso, né? Uhum. Mas tivemos modelo de protocolos, aqui a gente já fez uma prévia de um protocolo para passar para as escolas, para incluir nessa questão dessa lei aí, relacionado às crianças. Levantou a bola para eu cortar, Leni, também, porque assim, esse protocolo que a Lenita está dizendo, que a secretaria elaborou, vocês vão pegar e vão colocar no item 3.3.4
do PPP. Porque é um protocolo, gente, tem que ser, por isso essa é uma diretriz de secretaria. Essas que eu tô, as principais dúvidas que eu estou trazendo hoje são quanto às diretrizes, que são os textos que as secretarias vão ter que elaborar. Então, esse exemplo que a Lenita deu é exatamente isso. Mas a escola terá que, a partir dessas diretrizes que a secretaria passar, colocar a sua especificidade ali também. Junto, tá? Não pode perder isso de vista, tá? Então, estabelecer protocolos de proteção às crianças e adolescentes contra toda forma de violência no ambiente escolar, bem como viabilizar capacitação. Então, gente, ainda no plano de ação de vocês, põe uma ação de... Não precisa ser capacitação pela secretaria, gente. É uma coisa que eu preciso falar para vocês. Pode ser formação em serviço, vocês botam a lei para discutir. No HTPC, discute a lei, assiste, a gente manda vídeo para vocês. Não precisa contratar, né? Lilian. Oi. Não pode, por exemplo, nesse momento, colocar um mini protocolo? Então, assim, quando surgir o problema dentro da sala de aula, isso vai ser levado para o coordenador. Porque isso já demonstra uma boa vontade da escola de ter um amparo, mesmo que a discussão não tenha acontecido ainda. Pode minimamente dizer assim, ó, fazer contato com o conselho tutelar, alinhar com a secretaria. Esse é o momento, gente, para a secretaria, inclusive, se organizar. Né? Por exemplo, isso que a Lenita está falando, lembra quando a gente falou lá no começo que o movimento de revisão do projeto político-pedagógico em rede faz um processo de organização de planejamento da secretaria como um todo, porque acaba movimentando os dirigentes também. Então, isso que a Lenita falou, por exemplo, é uma maneira, é a rede se organizando para atender a legislação. Pois não, Lenita, te interrompi, desculpa. Desculpa, eu que interrompi. Esse curso que eu comentei foi oferecido para todos os municípios da Anvapa. Então, foi presencial ou foi... Foi 4 encontros, 4 aulas foram online e na quarta-feira foi presencial. Então está pacificado, gente, porque aí cada município fez o curso, volta do curso, faz a tarefa de casa e passa para as escolas. O que eu quero deixar aí, a Lenita e demais dirigentes atentos, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no artigo 59A, tá? Dessa lei, porque o artigo 50, até então, precisava ter atestado de antecedentes criminais só para os motoristas de ônibus, né? De ônibus escolar, transporte escolar. Essa lei... olha aqui, o artigo 59A, as instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes, que recebam recursos públicos, deverão exigir e manter certidões de antecedente criminal de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Existe um grande debate sobre essa questão ainda, tem muitos advogados do direito da educação discutindo isso ainda, embora seja muito polêmica, porque os sindicatos dos professores têm questionado isso, né, bastante, mas os advogados da área do direito educacional, embora concordem que é polêmica, todos eles, a jurisprudência tem indicado que não tem base questionar, porque se até banco pede atestado de antecedente criminal para os seus funcionários, por que aqueles que trabalham com criança e adolescente, que tem ECA, que define a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não podem pedir? Então, a gente acredita que a legislação, esse item, que embora seja muito polêmico, que ele vai ser pacificado, porque... de uma maneira geral, os juristas estão concordando com isso. Então, fiquem atentos todos vocês, inclusive os diretores, os secretários, e eu recomendo que cada secretário procure o seu setor jurídico para discutir o artigo 59A da Lei 14.811, tá bom? Aí, continuando, gente, ainda na questão do combate a todas as formas de violência. A FGV, os alunos da FGV têm
dois órgãos que saíram à frente e produziram cartilhas sobre essa legislação do bullying e do cyberbullying. Agora, falando do bullying e do cyberbullying especificamente. A FGV, os alunos da FGV se reuniram da área do direito e, sob orientação dos advogados da área, elaboraram uma cartilha e o Ministério Público do Rio Grande do Sul também, alguém me perguntou da legislação? É da lei. 14.811 de 2024, isso. Isso. Produziram cartilhas de como é possível a escola atuar, como é possível atuar com a lei, especificamente o cyberbullying, que é a novidade dessa lei, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês o link da cartilha da FGV, eu não coloquei o link da cartilha do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque a da FGV está melhor, está mais detalhada, está melhor elaborada. Eu vou mandar para vocês com o link. Gente, o que é possível fazer por hora? Não vamos inventar moda, não é para ninguém inventar a roda, porque esse é um tema sensível. Lembra que eu falei da barreira atitudinal? São as mais difíceis da gente derrubar? É devagar. Então, o que a cartilha da FGV e os advogados do direito educacional têm recomendado para os diretores, tá? Que eles coloquem nos seus planejamentos escolares campanhas de conscientização, canais de denúncia anônima, e aí os canais de denúncia anônima façam isso junto com a secretaria, né? Círculos da Paz, o Círculo da Paz é uma técnica adotada e promovida pelo governo federal e internacionalmente aceita pela ONU, tem inclusive cartilha sobre o Círculo da Paz. Modificação do regime escolar, então já pode colocar, eu sugiro que secretarias, os 10 secretários que estão aqui presentes, quando forem elaborar as metas institucionais da secretaria para o PPP, que coloquem uma meta de revisão do regime escolar, do regimento escolar, não façam agora, viu, gente? É meta, é para realizar depois, tá? Porque o regimento escolar precisa ser alterado por conta dessa lei, não tem alternativa, todos os regimentos terão que ser alterados, essa lei define isso, é prerrogativa. Dar ciência aos pais e responsáveis no ato da matrícula ou ao longo do ano sobre a lei e as suas implicações. É fundamental você dar ciência, mas não dá ciência por boca, gente. Faz um ofício, pede para assinar, todo pai tem que ter ciência da existência dessa lei e das suas implicações, porque é muito sério, gente. É criminalização, né, do ato. Então, é uma lei que está muito polêmica, a escola precisa se resguardar. Pois não, Marlene, pode falar. Então, Lília, eu só gostaria de mencionar que a importância da escola, nesse momento aí de retorno, de aproveitar algumas situações de planejamento e já começar a instituir isso de uma forma de um projeto institucional daquela escola, né? Além da própria secretaria estar se arranjando nesse sentido, para que isso seja feito, mas que também tem alguns projetos, porque tem campos, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental, tranquilo nos dois, de você promover programas de desenvolvimento de habilidades sociais, para trabalhar habilidades socioemocionais, porque isso faz com que você é uma medida anti-bullying, né? Você trabalhar no campo das habilidades sociais na resolução de problemas. Então, que as escolas possam já trabalhar isso dentro do seu próprio contexto, da sala de aula, incluído no planejamento da aula. Né? Não é um projeto que vai estar afora, né? Isso que é importante, que eu gostaria de deixar claro, né? Tem que ser instituído e implantar, agarrado com força por todas as salas de aula. E eu vou aproveitar o que a Marlene falou. No PPP, o que vai, gente? As diretrizes do diretor para as práticas pedagógicas.
Entenderam? No PPP vai o como? Ó, cada professor deverá considerar em seus projetos uma atenção especial à questão do bullying, cyberbullying, das relações interpessoais, como a professora Marlene falou. Oi, Sirlene. Oi. Só lembrando que tanto a lei, a 14.819 e a 811, é intersetorial também, nós dependemos da saúde e da assistência social. Aqui nós já iniciamos com uma reunião com essas áreas, porque sem hoje essa intersetorialidade nós não conseguimos trabalhar. Sozinhos nós não vamos conseguir fazer. Então, isso daí é bom lembrar, que a escola, né, a educação não vai conseguir fazer sozinho isso. Nossa, perfeito, a Sirlene, eu gosto muito da expressão de levantou a bola para eu cortar, porque a Sirlene trouxe um ponto fundamental, gente. As duas leis, a próxima é exatamente a 819, que eu vou falar, as duas leis não são para fazer nada sozinho. É parte da ideia da intersetorialidade. O ser humano é integral. O ser humano precisa de ser visto em várias perspectivas. Então, você não vai conseguir resolver sozinho na escola, jamais. Por isso tem que ter essa parceria. Nossa, perfeito. Mas, Lília, acho que era importante, né, dizer que a intersetorialidade não é juntar só setores, né? A intersetorialidade é isso que a Sirlene falou. É sentar todo mundo junto para planejar junto, para ajudar a escola a resolver esses problemas graves e complexos que ela está vivendo. Então, quando junta a saúde, a educação, o social, a cultura, o esporte, para pensar dentro da perspectiva da escola, para atender esses nossos alunos que estão lá, né? Isso tem que ser feito em conjunto, fazer um plano de ação em conjunto, ver o que cada um vai contribuir, e depois avaliar, monitorar e avaliar aí o resultado para ver se teve impacto na sociedade ou não. E eu ainda queria acrescentar que tem um projeto de lei no Senado. Está sendo feita uma discussão para ter os porteiros de escola, para ter alguém na entrada da escola, pago com o dinheiro da escola, uma pessoa que vai, né? Muitas escolas já têm, às vezes até da guarda municipal, mas a maioria desse país não tem. E no ano de 2023, nós tivemos 164 mortes de alunos no Brasil, que é muito, né? Graças a Deus, acho que nessa região, às vezes, não teve nenhum, mas tem esse dado, né? Então, é preciso voltar, a escola precisa, porque muita gente pensa assim, mas eu ainda vou ter que dar conta disso agora, da violência que está no país. Não, vai fazer o trabalho escolar, né? Como a legislação manda. Nessa linha, só para não perder o raciocínio, finalizando, já passo para você, Marlene. Olha aqui o que, dessa 14.819, o coordenador da política, gente, é o PSE, certo? É ele que é o coordenador da política. O que é que eu tenho dito para vocês? Só que se a educação não puxar, eles vão ficar quietinhos, né? Eles vão ficar, na moita. Por quê? O Plano Municipal da Primeira Infância, se eu não tivesse entrado em contato com eles, nem a lei não sabia. Então, por isso que a gente tem que movimentar, querendo ou não. O PSE nem sabia que ele é o coordenador da política, o que também, gente, mostra o problema de intersetorialidade em nível nacional que nós temos, né? O que é que dá para fazer, gente, independente do PSE? Já dá para prever ações de conscientização sobre saúde mental na comunidade escolar. Porque lembra que a grande novidade dessa lei é que ela estende a atenção psicossocial para professores, isso é muito bom, gente, para profissionais das escolas, como também para pais e responsáveis. E a gente sabe bem o tanto que esses segmentos estão precisando de apoio, porque a gente está vendo explodir os problemas de relacionamento, os problemas de violência na escola. Pode falar, Marlene. Então, eu só queria mencionar
que a importância de trabalhar de uma forma intersetorial, ela já está ultrapassada no sentido de validar a importância disso. Ninguém faz nada sozinho. Mas tem uma questão que a escola tem um poder muito grande, que é trabalhar com a proposta de prevenção. Então, é uma coisa que esses projetos que eu estou falando, eles estão na linha da prevenção, de um planejamento de aula normal, de um projeto de aula normal, em que você já, dentro do seu micro, pode promover, sim, saúde mental, tanto para o professor como o aluno, porque quando o professor trabalha com esses projetos, ele melhora as relações entre os alunos. Melhorando a relação entre os alunos, melhora a condição dele de trabalho. Então, isso são coisas que dá para fazer também dentro do micro. É isso que eu quero dizer. A gente tem que ir atrás do INTER, porque os casos mais graves nós não conseguimos resolver sozinho, mas, no entanto, dentro do micro, nós temos muitos recursos hoje, já discutido pela ciência, já testado, em que a gente pode implantar, com a proposta de prevenção, sabe? Para que a coisa não anda. Aí eu quero chamar a atenção do que... Isso que a professora Marlene está falando, ela está falando lá da sala de aula, certo? Na sala de aula, o professor faz o quê? Projeto o quê? De prática pedagógica. Lembra? Pedagogia dos projetos. Para o PPP, você não vai abordar a pedagogia dos projetos, você vai dar a diretriz, o projeto institucional, aquilo que a professora Marlene falou no começo. Essa frase que a professora Marlene acabou de fazer, se vocês copiarem e colarem ela lá no PPP, é a diretriz que vocês podem ter no PPP para orientar os docentes. Cada docente deverá planejar os seus planos de aula e de disciplina, levando em consideração ações preventivas, do jeitinho que a professora Marlene falou. Já é uma diretriz que vocês, diretores, podem colocar no PPP. Se vocês não tiverem nada, entendeu? Nada. Se não tiver nada, só isso já é uma diretriz. Eu estou falando porque o pessoal está arrancando os cabelos, viu, Marlene, de como fazer essas diretrizes. E, na verdade, é mais simples do que a gente imagina, né? Oi, Lenita. Muito simples, viu? Muito. Não, eu queria só citar como colaboração, tem um livro, eu coloquei no chat aí o link, o livro Saúde Mental no Ambiente Escolar. É um livro que, fazendo a pesquisa sobre a lei, em um das matérias que eu li sobre a lei, cita o livro. E daí eu encontrei o livro, até mandei o link no Google Docs, Google e-book. E o livro é bem detalhado, como a prevenção, como trabalhar a saúde mental dos profissionais, da família, dos alunos. Tem várias sugestões sobre o trabalho de saúde mental dentro do ambiente escolar, esse livro. Muito bom, Lenita, já copiei aqui, que eu vou ler também, que eu ainda não li. Muito legal, já copiei o link lá para o WhatsApp, que se vocês perderem, depois a gente passa de novo, gente. Pessoal, vocês perceberam que eu estou indo bem devagar hoje? Quer dizer, Lilian, se não der tempo de ver todo o material que a gente tem que ver para o monitoramento e avaliação, a próxima aula, que é os próximos passos, eu abordo de novo, porque os próximos passos é o que fazer depois na execução. Então, fiquem tranquilos, o mais importante é a gente fazer devolutiva do processo de aprendizagem de vocês, do processo de revisão, para que não fique para trás. Não adianta a gente ir com correria também, se vocês ficarem com dúvidas, né? Então, vamos lá. Agora, gente, oi, alguém levantou a mão? Oi, Marlene. Só rapidinho, seguindo aí o modelo da Lenita, esse livro é bom, sim, tá? Eu trabalho com ele, sim. Agora, tem uma coisa, eu pus aqui um link de um livro que trata de um projeto que é utilizado, já testado, de alfabetização em valores humanos, que trabalha com as habilidades sociais e resolução de conflitos. Ele tem passo a passo de como se fazer isso dentro da sala de aula, tá? E é um trabalho que eu uso, né, nas escolas aqui, que a gente aplica. Então, eu estou deixando aí como referência também, aí para vocês também, seguindo aí o modelo da Lenita, que eu acho que é importante a gente
falar, mas também dá onde procurar, né? Tá Estudar, bom? né? Então, Tem que isso é uma dica, tá bom, gente? Assim, não é para seguir isso, mas é para vocês terem uma referência, tá bom? Super, obrigada, Marlene. Eu também já copiei o link, depois a gente passa para vocês. Gente, agora é o nosso momento. Todo mundo já baixou o PPP? Dá um positivinho aí para mim, todo mundo que baixou. E quem não baixou, está com alguma dificuldade? Eu digo PPP é o modelo, viu, gente? Esse QR Code é onde está o modelo. Para quem ainda não conseguiu baixar, aquelas escolas do 11% que ainda não começaram nenhuma atividade da formação, possivelmente não devem ter conseguido baixar. Dá uma olhada no QR Code, tá? Agora, lembrando, gente, eu vou dar algumas devolutivas. Lilian, adianta eu entregar o documento pronto lá, sem ter entregue nenhuma evidência do processo de construção? Não. Precisa ter as evidências do processo de construção, tá? Precisa ter as atas do conselho, precisa ter as atas da reunião, a escuta dos pais, isso tudo é evidência, gente. Seria o mesmo do que eu ter um orientando meu lá no mestrado, da Unesp, de políticas públicas, que fica comigo 2 anos e nunca aparece. Chega no fim, ele chega com a dissertação pronta. Eu não vou poder aceitar, entendeu? Então, assim, precisa ter as evidências, tá bom? Então, eu quero abrir agora para tirar dúvidas, se tem alguém que quer tirar alguma dúvida específica, além desses itens que eu já abordei no PPP. Vou dar um tempinho aí, se tem alguém que trouxe alguma dúvida. Pode ser pelo telefone, pelo chat, pode abrir o microfone e falar. Aqueles momentos constrangedores, que ninguém fala nada. Se não quiserem falar agora, também podem falar com os tutores. Eu sei que às vezes em público é mais difícil, mas eu queria dar esse tempo para vocês, tá? Se alguém quiser, tá bom? Não precisa ser agora, pode ser depois, cada tutor, professor tutor, você entra em contato, gente, fale com a gente, quem está com 11%, quem está com 20%, eu estou quase pedindo, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente, misericórdia, entre em contato com a gente e peça ajuda, né, para vocês não ficarem para trás, e para estar com os PPPs revisados. Oi, Sandra. Essa semana teve uma dúvida numa cidade que eles estavam trabalhando com aquela parte da árvore de problemas. E uma das dúvidas foi se poderia colocar a ausência da família nas reuniões como um dos problemas. Foi uma das coisas apresentadas. Tomem cuidado, a árvore de problemas, gente, é um exercício maravilhoso, porque ela faz surgir essas dúvidas. A pergunta que vocês têm que se fazer é se esse é o problema central, ou se ele é uma causa de um problema maior. Uma das causas de um problema maior, entendeu? É o que vocês têm que refletir. Se a ausência da família, pensem muito bem qual é o problema central que vocês vão colocar para destrinchar. Porque, às vezes, a gente confunde causa com consequência, com problema. E, às vezes, a ausência da família, ela é causa de um problema maior. Né? Ela tem como consequência um problema maior. Ela é raiz de um problema maior. Quer dizer que você não deve tratar? Com certeza. Por que eu falei, a gente conversou no dia da árvore de problemas? Como a gente ataca um problema? A gente ataca o problema de frente? Não, a gente vai tratando as causas e ao tratar as causas é que o problema vai sendo resolvido. Então, sugiro, Sandra, que a ausência da família, ela seja uma causa raiz a ser tratada com conscientização, busca ativa, visita domiciliar, tá? E aí vai. Oi, Helena. Esse também apareceu em alguns planos de ação que a gente recebeu aqui da tutoria, que o principal problema seria a negligência da família na educação infantil. E realmente é um problema muito complexo, escutando como tutora, né, o que os diretores e as coordenadoras passam com pais que levam a criança sem ter a fralda trocada, não garante a vacinação, tem problema de limpeza, é algo muito complexo para a equipe. E aí,
surgiu isso também, só que na educação infantil, esse como principal problema na escola, em 2 ou 3 planos de ação que a gente recebeu aqui. Eu sugiro, Helena, assim, uma discussão com a escola sobre o foco no aluno. Qual a consequência disso para o aluno? Né? E tratar essa questão da família. Veja, o termo negligência é muito sério, porque o termo negligência, inclusive, ultrapassa a dimensão administrativa da escola e já vai para nível de conselho tutelar. O termo criminaliza, né? Porque tem lei, né? A negligência em relação à criança. Então, peça para a gestão escolar aí do município que você está trabalhando, olhar isso com muito carinho, observar a legislação, ter o espaço de diálogo primeiro, o espaço de aviso, esse pai precisa ser comunicado, você tem que ter registro disso tudo, mas tem que ver esse nível de negligência, porque se o nível de negligência se enquadrar no nível legal, o pai, o diretor é obrigado a denunciar a negligência. Caso contrário, ele próprio pode ser enquadrado por omissão. Então, tem que ver que negligência é essa. O termo negligência é meio sério, porque ele é previsto em lei, né? Ele é previsto em lei. Ô, Lília, eu tenho um caso aqui em Ribeirão, na comunidade onde eu trabalho, que eu tenho mães que têm o Bolsa Família suspenso por conta da ausência, né? Aí a pergunta é, o diretor, ele não tem que acionar também? Porque, tudo bem, a mãe fica sem o Bolsa Família, mas o importante é a criança estar na escola, né? O controle, foi excelente, Sandra, você levantou a bola, que eu vou esse é um exemplo que eu vou dar aqui, no monitoramento. O monitoramento da frequência deve ser feita em toda a educação básica, inclusive na educação infantil, tá? Inclusive, em todas as etapas, ela precisa ter monitoramento de frequência. Por quê? Esse monitoramento de frequência é responsabilidade da gestão escolar. E ele precisa estar em dia, e tem que ter evidências. E não adianta, infelizmente, gente, isso que a Sandra falou é uma realidade. Tem mãe que chora, aí eu vou perder o Bolsa Família. Mas você vai cometer falsidade ideológica falsificando documento para poder a mãe não perder o Bolsa Família? Não pode, tá? Aí eu dou presença sempre que não veio, tá? Mais uma pergunta aqui. Os meus municípios são fofos, já tem mais uma pergunta aqui. Estão perguntando no teu WhatsApp. Né? Dá exemplo do que é um problema central e o que é um problema decorrente, porque fica meio confuso para as pessoas. Então, com exemplo, facilita. Tá. Evasão escolar é um problema central. Os problemas centrais, gente, são aqueles que, na hierarquia, eles estão diretamente relacionados ao cumprimento do propósito da educação pública de qualidade social. E eles estão na legislação, né? Isso, diretamente ligados à legislação. A legislação. Se a escola não cumpre o seu dever enquanto órgão público, isso é um problema público grave. Então, se a escola não dá acesso, e não dar acesso, gente, não é uma questão só de vaga. Garantir acesso tem a ver com inclusão, inclusive. Você falasse sobre você não aceitar um aluno porque é um aluno de inclusão, isso é sério. Permanência, tudo aquilo, Sandra, que estiver relacionado à permanência. Então, por exemplo, esse exemplo que a Helena... foi a Helena que trouxe? Não, o exemplo da negligência, a permanência do aluno está colocando em risco não trazer para a escola, está colocando em risco a permanência do aluno, perceba, a ausência da família não é o problema, é a causa do problema maior, que é a ausência da criança na escola, da permanência. E, por fim, gente, o sucesso escolar, a conclusão da escolarização. Qualquer coisa que coloque em risco a conclusão da escolarização, a trajetória escolar, é problema central. Isso tudo permeado pelo ECA. Tudo aquilo que venha, que cause ferimento grave ao bem-estar da criança e do adolescente, bem-estar e segurança do adolescente dentro da escola, nas suas imediações, também é problema
complexo, de natureza complexa e grave, e deve subir para prioridade. Por que eu reafirmo isso? Porque, gente, tem um autor que chama Caio Prado Júnior, ele fala assim, que a gente não pode se perder no cipoal dos problemas. Imagina um monte de cipó, tudo emaranhado, tá? A escola é assim, é um cipoal de problemas. A gente precisa separar quais são as raízes desse cipoal, que são os problemas de fato que colocam que são responsabilidade do CPF do diretor, do CNPJ da secretaria, do CPF do secretário, tá? São que sobe na prioridade. Por quê? Uma coisa que eu gosto muito de falar, Sandra, que é importante falar para os tutorados. O beneficiário da política pública não é o professor. O beneficiário da política pública de educação não é o pai. O beneficiário da política pública de educação é o aluno. Então, ele tem que ter prioridade absoluta, ele sobe em tudo. Tudo que você pensar em termos de educação, o aluno tem que estar no centro. Ô, Lília, então, se eu seguir isso, eu estou aqui tentando como se eu tivesse 6 anos de idade, tá? Porque aí fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, quando eu for montar a árvore, eu penso assim, se eu sou um diretor, eu penso assim, o meu aluno está saindo da escola, ele está abandonando a escola, isso é um grande problema, mas esse é o problema final. Então, o problema inicial pode ser, por exemplo, o bullying. Eu conheço alunos da comunidade que vão embora porque eles apanham dentro da escola e os diretores e os professores simplesmente não é um problema meu. Então, o bullying pode ser, o racismo pode ser, a negligência dos pais. Pode. A violência é um problema central, porque ela já é considerada um problema complexo com múltiplas causas. Tudo aquilo que tem múltiplas causas e é de difícil resolução é um problema complexo de natureza central que a gente precisa olhar. É isso mesmo. E como é que a gente faz isso, gente? Ninguém faz isso acompanhando violência, acompanhando frequência, acompanhando aprendizagem em papel de pão, certo? Que a gente vai lá, pega um papel de pão e escreve, né? Não dá. A gente precisa ter e entender o que é e como fazer o acompanhamento de todas as dimensões da escola, que a gente vai falar aqui um pouquinho agora, que é o monitoramento e avaliação. Mais uma vez, fiquem tranquilos que eu já planejei isso. Se a gente não conseguir, vou fazer bem devagar para entender. Se a gente não conseguir aqui, eu continuo na aula dos próximos passos, sem problema nenhum, tá bom? Mas eu acho que vai dar sim, porque não é um tema muito longo. Eu falei muito desse tema quando a gente falou de plano de ação já. Já falei de indicador, já falei de meta. Então, aqui hoje a gente vai discutir mais os conceitos básicos e aquilo que precisa monitorar e avaliar na escola, tá bom? Bom, essa é uma imagem que eu gosto muito, ela está em 2 dos e-books que eu passei para vocês, que é o ciclo de planejamento na educação. Todo gestor escolar e todo gestor educacional, DM e E também, ele precisa ter um ciclo de planejamento, depois ele executa o que ele planejou, e aí ele avalia o que ele planejou, se está dando certo, se não está dando certo, para então corrigir as suas rotas e atuar de maneira reflexiva sobre os erros cometidos no trajeto. Esse ciclo de planejamento todo precisa ser monitorado, acompanhado o tempo inteiro para ver o quê? Se o que eu planejei está dando certo, tá? Esse planejamento, eu gosto muito dessa frase da Heloísa Luque, que ela diz que monitorar e avaliar são práticas inerentes à gestão, e que o tempo dedicado a essas funções se constitui na maior garantia dos objetivos educacionais propostos, assim como na demonstração do compromisso com a sua realização. Profissional que tem compromisso com a qualidade do seu trabalho e com os resultados, monitora e avalia, assim como aceita de bom grado o olhar externo. Nós sabemos o quanto nós todos temos dificuldade com sermos avaliados, não é mesmo? Todos nós. Diretor, quando vocês avaliam o desempenho dos seus docentes, eles ficam satisfeitos?
Dirigentes, quando vocês avaliam os desempenhos dos diretores escolares e coordenadores, fica todo mundo alegre, feliz e contente? Não. Mas o olhar externo é fundamental para o nosso compromisso com a qualidade. A gente não sabe tudo. Então, a avaliação, tanto interna quanto externa, é um fator que a gente precisa aprender, que é parte do nosso profissionalismo. Nós precisamos aprender e até ter humildade para avaliar quando a gente errou e aprender com os erros, usar o erro como um processo de aprendizagem. Qual é a diferença entre monitorar e avaliar, gente? Tem muita confusão em torno disso. Monitoramento é todo dia, gente. Vou dar um exemplo da frequência. Falei para a Sandra que eu ia dar o exemplo. O próximo slide é um exemplo da frequência. O professor não faz chamada todo dia? Faz. Registra a presença todo dia? Portanto, esse é um monitoramento da frequência, é um registro sistemático e contínuo. De tempos em tempos, o coordenador pedagógico não pega a cada um mês, o ideal seja no máximo um mês. O que passar de um mês já pode dar base para o aluno abandonar e evadir. A gente sabe, a literatura diz que você avaliar a frequência a cada 3 meses é um espaço muito longo. É preciso mensalmente ter uma parada, a avaliação é uma parada, para ver os resultados do monitoramento. Eu gosto de usar a frequência, que é a que mais clareia esse conceito. Então, o professor registra a frequência todo dia. O coordenador recebe os dados da frequência e, uma vez por mês, ele avalia quais são os alunos que estão com baixa frequência e define se vai fazer busca ativa, se vai fazer contato com o pai. Portanto, monitorar é contínuo e sistemático. Procedimento identifica os resultados desse monitoramento, para ver que decisão eu vou tomar em relação ao que está acontecendo, aos dados que eu estou coletando no monitoramento. Ficou claro o exemplo para vocês? Entre monitorar e avaliar? Vamos ver, vamos avançar um pouquinho mais para ficar ainda mais claro. Eu gosto muito do Januzzi quando fala de monitoramento, porque o Januzzi é um dos grandes nomes hoje no Brasil de indicadores e de monitoramento para toda a gestão pública, viu, gente? Não só para a educação. Quando a gente monitora e avalia um programa, um projeto, uma ação, uma rotina escolar, você garante mais qualidade, garante mais tempestividade. O que é isso? Rapidez. Lembra que eu falei? Se eu monitoro e avalio, se eu monitoro frequentemente a frequência e avalio em um mês, portanto, tempestivo, mais rápido, e não em 3, eu tenho mais chance de tomar uma decisão gestora para agir e corrigir aquela rota. Eu aprendo com os erros e deficiências detectados, e eu mantenho o alto nível de transversalidade, ou seja, eu boto a responsabilidade de todo mundo para responder o problema. Gente, é muito importante, quando a gente monitora e avalia, não fazer disso um campo de batalha na escola, não fazer disso um é culpa sua, é culpa sua, é culpa sua. Não é culpa de indivíduo, é culpa de processo. É responsabilidade de processo. O monitoramento do PPP precisa ser para aprendizado, para crescimento. Vamos ver o que a gente está errando e aprender com os nossos erros, e não para ficar botando a culpa no fulano, no beltrano, que não deu certo, tá? A gente volta àquilo que a gente discutiu por gestão por evidências. Lembra da aula de gestão por evidências? Eu tenho que monitorar gerando dados e evidências na dimensão pedagógica e na administração, no administrativo financeiro. Para quê? Para eu manter o foco se o processo está andando, para eu entender se eu tenho coisas para corrigir, para ver se o meu planejamento está sendo intencional ou se eu estou bombeiro, apagando fogo todo dia, porque tem muito gestor que não é gestor, é bombeiro, fica apagando incêndio todo dia, né? E aí não dá tempo de planejar. Então, por tudo isso, o planejamento é muito importante, o monitoramento é muito importante. Vamos pensar em alguns critérios para como monitorar e avaliar. Para quem já baixou o e-book, esse quadro, gente, é o quadro que o Tribunal de Contas usa para avaliar as escolas, tá?
Tem um quarto quadro aqui, que é o da economicidade, mas aí é muito focado no secretário da Educação. Então, como a gente está falando de escola, eu deixei só os 3 primeiros quadros. O o tribunal, a base todinha da avaliação do tribunal são os princípios da eficácia, da eficiência e da efetividade. Tudo que o tribunal destrincha, ele destrincha a partir desses 3 itens para avaliar a escola, tá? O que é eficácia? O Tribunal de Contas, não só o Tribunal de Contas, viu, gente? É que o Tribunal de Contas usa porque isso está na lei, que é o princípio da eficiência. Esses 3 itens, eles nascem do princípio legal da eficiência e da transparência. Então, todo monitoramento que a gente faz, a gente tem que ver eficácia, que é o fazer. Eu fiz um objetivo e eu estou cumprindo, a minha ação está sendo feita de acordo com o objetivo. Certo? Por exemplo, eu planejei 4 formações, eu realizei 4 formações. Você foi eficaz. Certo? Lá no objetivo, lá nas perguntas norteadoras para você saber como pôr no PPP, os objetivos e as metas foram alcançados como planejado no PPP? Se sim, você está sendo eficaz, certo? Eficiência é fazer, ou seja, já somou aqui, mas é fazer bem. Porque eu posso cumprir os objetivos e metas do meu PPP, mas eu posso gastar muito mais do que estava previsto, eu posso comprometer toda a minha estrutura. O princípio da eficiência é ter a relação entre esforço e resultado. O que significa isso? Eu faço o que eu tenho que fazer com menos custos e com mais qualidade. Certo? Então, eu evito o desperdício e garanto a qualidade. Então, a palavra aqui é qualidade no serviço público é eficiência. Eu cumpro o meu objetivo, minha meta, mas eu cumpro fazendo bem, com o máximo de qualidade. E o que é efetividade? Gente, isso aqui é o pulo do gato para nós da educação, que é o que o Tribunal de Contas vai começar a pegar mais pesado, e tem pego nos últimos anos, mas ele vai intensificar. Às vezes a gente cumpre os objetivos, às vezes a gente faz com qualidade, mas não tem resultado na aprendizagem e no bem-estar do aluno. A aprendizagem não melhora. O bem-estar do aluno não melhora. Então, eu não fui efetivo, eu não causei impacto na vida do aluno. Portanto, efetividade é se a educação é, de fato, transformadora. Se ela, de fato, está retornando em benefícios para o beneficiário, que é o aluno, tá? Então, esse é um princípio muito importante que a gente precisa observar. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo lá do PPP, tá? Vamos imaginar que vocês estão elaborando o plano de ação. Vamos supor que você botou como meta que comprar material didático de alfabetização. Imagina que o teu objetivo é a alfabetização. Melhorar a qualidade da alfabetização no 2º ano do ensino fundamental. E uma das metas é comprar material didático de alfabetização para 100% dos alunos do 1º ano do ensino fundamental. Até aqui 2023, eu estou atrasada, tá? Para uso em 2024. Quando eu fui eficaz nessa meta? Eu fui eficaz quando o material didático de alfabetização foi comprado e disponível para 100% dos alunos. Eu fui eficaz. Quando eu fui eficiente? Esse material foi comprado com o menor custo e foi avaliado com qualidade pelos professores. Então, eu fui eficiente. Além de ter comprado, 100% dos alunos ter o material é de qualidade e não foi muito caro. Quando eu fui efetivo, a Alicia fala muito disso, do material. Quando o material foi distribuído para 100% dos alunos, aqui a meta, foi utilizado nas práticas pedagógicas pelos docentes e auxiliou na alfabetização na idade certa. Senão, não terá adiantado nada gastar rios de dinheiro com o material. Se você não for efetivo, não terá adiantado nada ter sido eficaz e eficiente, tá?
Podem me perguntar, tá? Lá era um exemplo bom. Vamos dar um exemplo ruim agora? Mesma meta, material didático 100%. Eu não fui eficaz. Eu planejei comprar o material, mas não comprei. Eu não fui eficaz. Não fui eficiente. Eu comprei o material, mas o custo era muito alto e a qualidade era ruim. Eu não fui eficiente. Não fui efetivo. O material foi comprado, mas não foi utilizado pelos professores. Muita gente, vocês conhecem bem isso, né? Compra o material, chega, o professor não usa, não gerando benefícios na alfabetização dos alunos. Então, você não foi efetivo e gastou o dinheiro público de maneira inadequada. Aí você pode me perguntar assim, Lilian, mas, poxa, Lilian, eu não tenho responsabilidade se o professor não está usando adequadamente o material que eu uso. Tem sim. Tem sim. Mas, para saber, eu preciso monitorar a minha meta. Eu tenho que monitorar se o material foi comprado, monitorar se o material tem qualidade e monitorar se ele está sendo utilizado. Tá bom? Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão quietinhos, me dá até medo. Quando vocês ficam quietinhos, me dá medo. Vamos para frente, então. Vamos lá. Se as dúvidas forem aparecendo, vocês vão me falando. Aqui, gente, é só para lembrar vocês que as diretrizes curriculares nacionais do parecer número 10 de 2010 já fala que a avaliação, monitoramento e avaliação precisa ser evidenciado na proposta pedagógica da escola. Olha como isso é antigo, gente. E muita gente ainda não faz. O que é que o parecer número 10 lembra a gente? Que a gente tem que prever avaliação interna e externa, e que a gente tem que prever as avaliações das aprendizagens. Aí a gente vai lá e prevê só a avaliação das aprendizagens. Prevê o quê? Que vai ter prova, que vai ter avaliação contínua, formativa, somativa, né? Prevê que o aluno vai ser reclassificado ou que o aluno vai ser reprovado. Prevê na educação infantil o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, lembrando que a educação infantil não pode ter classificação. Prevê, isso a gente prevê já no projeto político-pedagógico, todo mundo já faz, mal ou bem, mas esse daqui, ó, dificilmente a gente prevê. Os diagnósticos que vocês estão fazendo, gente, são exatamente isso daqui, ó, avaliação interna da escola. Então, quando o Tribunal de Contas perguntar, vocês fazem avaliação interna? Sim, nós fizemos em 2024 para a revisão do PPP e agora a gente faz sistematicamente todo ano, se Deus quiser, né? A gente atualiza o diagnóstico. O diagnóstico é de autoavaliação, inclusive o de educação infantil tem esse nome, autoavaliação dos indicadores de qualidade da educação infantil. E o que é externa? São as avaliações feitas, por exemplo, pelo SAEB, os dados resultantes, por exemplo, do IDUC, do Tribunal de Contas, a visita do Tribunal de Contas, tudo isso é avaliação externa. A pergunta é, como é que a gente usa essas avaliações externas, né? Como é que a gente está usando isso dentro da escola? A gente está pegando esses resultados e usando para aprender com os nossos erros? É isso que é o mais importante. Ok. Agora vamos trazer para dentro da escola, para o PPP, como é que a gente vai monitorar e avaliar aí as nossas 78 escolas, tá bom? Vamos lá. Opa! Gente, tem duas dimensões de monitoramento para reduzir, tá? Duas dimensões de monitoramento e avaliação que vocês precisam ter no mínimo. Vocês precisam monitorar as rotinas da escola. O que são as rotinas, gente? É o do dia a dia, por exemplo. Todo mundo aqui monitora nota, não monitora? Tem alguém aqui que não monitora nota? Dá positivinho aí quem monitora nota. Diretor e coordenador. Aproveitamento. Opa, Adriana deu positivo, Jussandra, Larissa, Vânia. Gente, pode ser uma planilhinha, né? Pode ser uma planilhinha. Se o município não tiver um sistema onde você insira os dados, não tiver diário eletrônico para frequência e nota, que muitos municípios ainda não têm, né, um sistema eletrônico, isso dá para ser controlado numa planilha. E absenteísmo docente, todo mundo controla, gente, secretaria controla, então isso é rotina, está no dia a dia, tá bom?
Todo mundo faz, todos os dias, alguns acompanhamentos de rotina, monitoramento de rotina. O que precisa? Incluir os momentos de avaliação desses dados que você coleta. De quanto em quanto tempo você avalia se a frequência está adequada? De quanto em quanto tempo você avalia se as notas estão, se o aproveitamento do aluno está adequado para você pensar recomposição de aprendizagem ou recuperação? Oi, Everton, fica à vontade. Oi, Lilian, tudo bem? Ô, Lilian, eu achei interessante você falar da planilha. Fazia tempo que eu não falava, eu estava com saudade. Nós utilizamos aqui na escola a planilha para acompanhamento de frequência. A secretaria, os monitores fazem a frequência diária nas salas, a secretaria lança essa numa planilha do Excel extremamente muito bem elaborada, de algum professor aí da internet da vida, e a gente controla essa frequência a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias, a gente faz buscativa desses alunos que não vêm para a escola. Vocês foram além de um mês, né? Vocês trouxeram para 2 dias. Isso é fantástico, Everton. Você não a cada 2 dias, a gente faz a buscativa desses alunos, e assim, mas é sempre um contato extremamente amistoso com as famílias, de preocupação. Nunca é assim, viu, por que você não está mandando seu filho para a escola? É sempre, olha, notei aqui que você está com 2 dias de falta, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem. E a gente notou, assim, que teve uma melhora, e até o médico, um dia eu fui levar um aluno no posto, ele falou assim, nossa, os pais têm procurado muito aqui para pegar testado. Aí eu falei para ele assim, então, mas aqui é uma preocupação da escola, de justificar a ausência. Então, essa da planilha, assim, a gente usa muito aqui na escola e funciona super bem. E é uma planilha online. Não é um recurso complicado, né? Então, veja, monitoramento não precisa ser complicado, gente. Ele precisa ser adaptado à tua realidade. Quando você monitora rotinas, Everton, muito obrigada pelo exemplo que você deu. A Escola Municipal Josiane Soldeira está dizendo que faz o monitoramento de nota também. Quando você faz esse monitoramento, eu não faço, tá, corrigindo, eu não faço. Quando você faz o monitoramento das rotinas, gente, as notas e as frequências, o que eu falei? Contínuo. Você gera dados continuamente para tomar decisões rápidas. A história do Everton é uma história muito boa, porque a gente recomenda que o contato com os pais nunca deva ser acima de 1 mês de falta de aluno, porque senão você já perdeu, o aluno já perdeu demais. Então, assim, 2 dias eu fiquei até emocionada aqui, Everton, que 2 dias é bem rápido, e vocês estão sendo muito eficientes com 2 dias aí. O mesmo precisa valer para o acompanhamento do aproveitamento do aluno, não apenas as notas, né, gente? Mas o rendimento em sala de aula, tá? A Cristiane está dizendo que na escola dela, a cada 2 dias de ausência, as professoras já nos avisam e mandamos um recado no Zap. Sentimos falta aconteceu alguma coisa? Perfeito. Cristiano, excelente o teu exemplo e o exemplo do Everton, porque existe uma diferença entre monitorar e acompanhar, gente. Monitorar são os dados que a gente coleta todo dia de frequência, e de nota, e de cumprimento da meta do PPP, seja o que for que você vai monitorar, tá bom? Acompanhar essa humanização, é estar perto, é entender os motivos, é fazer contato, é humanizar o processo. Se você só monitora, o processo fica desumanizado, porque são dados. Então, precisa ter esse acompanhamento, que é o liga, essa coisa empática. Então, o WhatsApp funciona muito bem. Tá? Tem aqui a Sobreira, também fala que tem uma sondagem depois de desenvolvimento, porque ela diz que é escola de educação infantil. A sondagem, Cristiana, pode ser entendida como momentos de avaliação do desenvolvimento do aluno. Então, perceba que vocês já fazem. A gente só está dando nomes aí de gestão para coisas que vocês já realizam, né? Eu duvido que alguém aqui não monitore frequência ainda. Por quê? Porque isso é uma exigência, gente, do Tribunal de Contas, e também é uma exigência para manter a qualidade da educação. Então, vocês já fazem isso, é só sistematizar. Isso significa monitorar a rotina. E monitorar plano, projeto e ação. E aqui se inclui o PPP. Monitorar plano, projeto e ação significa monitorar e avaliar a implementação do PPP e dos projetos institucionais.
o que foi planejado nesses planos, nesses projetos e nessa ação, e se está sendo cumprido. Lembra? Vou voltar lá para vocês lembrarem, ó. Se está sendo cumprido com eficácia, eficiência e efetividade, certo? Por exemplo, eu estabeleci como meta no meu PPP comprar material didático de alfabetização novo para 100% dos meus alunos. Eu vou monitorar essa meta do meu PPP para ver se eu estou atendendo, certo? E vou avaliar para ver se eu estou sendo efetivo. Estão acompanhando? Ô, Lilian, Oi. eu queria lembrar os diretores, né, de que a gente está tendo um acompanhamento do próprio Ministério da Educação na afluência leitora. Todo mundo tem que acompanhar isso, porque é uma plataforma que veio para cada escola, está colocando lá os dados da afluência leitora. A gente não estava muito acostumado com isso, porque o Ministério da Educação não monitorava a aprendizagem. Agora nós estamos já nesse nível e vai continuar além da fluência leitora do primeiro e do segundo ano. Então, a gente vai ter que olhar como diretor de escola para essas plataformas novas e olhar como a gente vai colocar esses dados que vai ser a realidade da nossa escola. É uma ampliação, né, desse monitoramento e que os diretores têm que aprender a acompanhar, não deixar só na pessoa que coordena a alfabetização, mas supervisores, diretores têm que entender desse processo. Acho que a Mayra levantou a mão. Fala, Mayra. Oi, Mayra, pode falar. Além do Fluência, o LEI também. O LEI também vai vir um questionário para monitoramento sobre o LEI também, não só para o fundamental, mas para o infantil. No primeiro momento, os articuladores vão responder, mas vai chegar no ponto que o diretor vai ter que estar por dentro do que está acontecendo também, no LEI e no Alfabetiza. Então, números, dados, isso. Quem o professor que está acompanhando, se ele tem os registros. Isso. Vai começar essa cobrança aí. Isso. Então, é uma coisa nova, mas a gente vai ter que se acostumar com ela. É isso. Eu vou aproveitar essa colocação da Mayra. Gente, tem um grande gestor público que eu admiro muito, que diz o seguinte: um bom gestor público ocupa 40% do seu tempo monitorando e avaliando os processos que ele coordena. Então, diretores, lembra que eu falei que os diretores precisam olhar para as suas funções, aprender a delegar adequadamente, para ele ter mais tempo para monitorar e avaliar os processos. Isso que a Mayra falou, que está vindo cada vez do governo federal, é porque o governo federal ele está tentando desenvolver nos gestores públicos o hábito do monitoramento e da avaliação, para justamente tentar melhorar a qualidade dos processos. Agora, aqui eu dou um alerta, gente. Produzam dados que valem a pena e que são importantes, porque o excesso de dados produzidos causa estresse. Então, não gera dado que você não vai usar. Foca nos dados que são importantes para vocês, porque senão também gera muita planilha para preencher, tá? Então, sempre priorizem os dados que são fundamentais para a educação de qualidade. Eu construí um exemplo para vocês sobre a diferença de monitoramento de rotina e monitoramento do PPP, ó. Porque os dois têm que existir, gente. Vou dar um exemplo. Monitoramento de rotina. Todo dia eu faço o acompanhamento dos alunos infrequentes. Registro a relação dos alunos infrequentes e entra em contato com a família, que nem o Everton contou que ele faz. Registro as justificativas feitas pela escola sobre a ausência. Percebe que eu ponho registro, o que é isso? Evidência, gente. Aí eu pego o resultado desse monitoramento e gero insumos para construir o meu planejamento no PPP. Olha lá, minha meta é reduzir o percentual de alunos infrequentes de 60% para 25%, por exemplo. Eu só consigo realizar a minha meta se eu faço o quê? Monitoramento de rotina, concordam? Senão, como é que eu vou saber se eu cumpri minha meta ou não, gente?
Para isso, como ele pode fazer? Como é que ele pode avaliar se o monitoramento de rotina está dando certo? Ele pode realizar encontro individual. Encontros, gente, são momentos de avaliação. A gente avalia normalmente em reunião, é isso mesmo. Montar protocolos de busca ativa. Toda semana pode consultar a pessoa responsável pela busca ativa para ver se está dando certo. Eu estou falando para o diretor, né? Realizar encontros com os pais para registrar a quantidade por semana da família atendida que está com criança com problema. Toda semana eu consulto a equipe responsável pelos protocolos sobre como está o andamento da ação, da busca ativa. São só alguns exemplos de como você pode usar os insumos do monitoramento de rotina para monitorar o teu PPP, se o teu PPP está sendo implementado. Aqui está no e-book, eu vou passar bem rapidamente, porque já está no e-book, eu quero dar alguns exemplos para vocês. De algumas dimensões na escola que eu preciso medir, monitorar, acompanhar, e quais os indicadores que eu posso usar para fazer essas medidas. Por exemplo, na dimensão da matrícula, eu posso acompanhar a média de alunos por sala de aula por ano, para ver se nos últimos anos essa média está aumentando ou está diminuindo, para conversar com a secretaria, por exemplo, que se a média está aumentando, tem que tomar providência. Número de alunos fora da idade certa da aprendizagem. O número de alunos fora da idade certa da aprendizagem me gera um indicador que chama taxa de distorção idade-série. É um jeito de eu acompanhar. O número de alunos com prestação de benefício, de prestação continuada ou Bolsa Família, é um tipo de dado que eu posso monitorar pela matrícula e que vai me ajudar, por exemplo, na equidade, que vai me ajudar, por exemplo, naquilo que a Sandra falou, a frequência dos alunos que a família está inscrita no Bolsa Família, tá? Vou dar alguns exemplos, que isso é um exemplo, gente, vocês imprimam essa tabela, tenham aí com vocês, porque vai ajudar vocês nas dimensões que vocês precisam monitorar e que normalmente os órgãos controladores exigem que vocês controlem, tá? Então, número de professor que leciona mais de um turno, absenteísmo, formação acadêmica de docente, tá? Na dimensão administrativa, você tem que monitorar merenda, transporte escolar, qualidade da infraestrutura, como o material didático está chegando. No financeiro, você tem que olhar para o plano plurianual, para o plano de trabalho da APM, tudo isso é dado para ser monitorado, tá? Nas rotinas, gente, fiquem de olho na aprendizagem. Você pode olhar para o percentual de aulas dadas, a proporção de alunos com nota abaixo da média, nível de proficiência. No fluxo e aproveitamento, você pode olhar para a distorção, idade séria, aprovação. Na equidade, é preciso que você saiba o nível socioeconômico da escola, o número de alunos com baixo nível socioeconômico. E aí eu pergunto para vocês, é isso que vocês estão fazendo no diagnóstico? Por isso nos preocupa que tantas escolas ainda não tenham feito o diagnóstico. Eu pergunto para vocês, se vocês não fizeram o diagnóstico disso daqui ainda, como é que vocês podem traçar metas para melhorar? Não se traça meta de aprovação se eu não tenho taxa de reprovação. Não se traça meta de retenção se eu não tenho taxa de abandono, se eu não sei quantos alunos abandonam. Então, gente, precisa fazer um diagnóstico bem feito. Eu estou insistindo nisso, porque eu confesso que eu estou bastante preocupada, porque muitas escolas não fizeram o seu diagnóstico ainda. E é uma noção muito arraigada no Brasil de que eu não preciso diagnosticar, porque eu já sei tudo o que está acontecendo na minha escola. Acredite, gente, eu sou gestora. Há 30 anos, a gente não sabe. Os dados mostram muito para a gente, tá? Eles mostram muito.
Nos projetos, o que é que eu vou acompanhar, principalmente no meu projeto político-pedagógico? Se eu estou cumprindo a missão, a visão e os valores, se as diretrizes pedagógicas de cada etapa estão sendo cumpridas e, principalmente, se as metas estão sendo executadas. Isso aqui o Tribunal de Contas vai cobrar de vocês, ó. Quais são as metas da escola e como vocês estão monitorando se as metas estão sendo cumpridas ou não do projeto político-pedagógico. Então, a gente está preparando vocês para isso. Aqui é um exemplo que eu trouxe, esse é o plano de ação. Todo mundo já baixou o plano de ação? Bota aí um positivinho, todo mundo que já baixou. Eu adoro, porque aí eu vejo... só 2? Graças a Deus. 3, 4, 5, um monte. Deus é Pai. Fala, Silvia. Pode falar, Silvia, fica à vontade. Eu acho que a Silvia levantou a mão errado, porque ela não falou. Bom, gente, que perfeito, gente. Deus e o mundo baixou. Estou em paz agora, eu vou dormir mais tranquila hoje. Olha só, aqui, esse é o modelinho que a gente passou para vocês de plano de ação. Lilian, a gente é obrigada a usar o modelo que você mandou? Não são obrigados, gente. Esse é um modelo. Vocês podem usar e podem adaptar, ok? Podem fazer de acordo com o que vocês acham que é mais adequado para a escola. Olha só, eu quero chamar a atenção nesse modelo a 2 pontos. Veja, esse indicador aqui, esse primeiro indicador aqui, é o indicador de resultado. Ele vai auxiliar você a saber se você está cumprindo a meta. Então, meta 1, indicador. Se a minha meta é comprar material didático para 100% dos meus alunos, qual vai ser o meu indicador dessa meta? Percentual de alunos que recebeu o material didático, certo? Simples assim. E aqui é o indicador de processo. O que é indicador de processo, gente? É o que acompanha a evidência de que as ações estão sendo realizadas. Então, por exemplo, uma ação: comprar material didático para educação infantil alinhado à BNCC. Indicador de processo: material didático adquirido, comprado e disponível para os alunos. Realizado. Então, é muito simples, gente. Não é bicho de 7 cabeças, não é para inventar moda, tá? O indicador de processo é aquele que me indica se as minhas ações estão sendo realizadas. Eu programei que eu vou fazer 4 reuniões. Me dá exemplo de indicador de evidência de que eu realizei as 4 reuniões. Me dá um exemplo. Boa, Helena. Atas. Obrigada, Helena. O indicador de processo das reuniões. A ata da reunião, gente. É um indicador de que a reunião foi realizada. Foto, Carol, muito bem. Foto de que a ação está sendo realizada. Excelente. O indicador de processo mostra que o processo está sendo realizado. O indicador de resultado, gente, é aquele que mostra o efeito e o resultado das ações, ou seja, se você cumpriu a meta. Tá? Se você está sendo efetivo, se você está impactando na vida, na aprendizagem do aluno, o indicador de resultado, tá? Eu dei aqui alguns exemplos no e-book, e a gente não vai discutir todos, eu acho que depois vale a pena vocês lerem, mas eu dou alguns exemplos, tá vendo, de indicadores de perguntas norteadoras para vocês identificarem indicadores e alguns exemplos de indicadores de processo. E aqui eu dou alguns exemplos de indicador de resultado, gente. O IDEB é um indicador de resultado. O SAEB é um indicador de resultado. O número de reprovações é um indicador de resultado. O nível de proficiência é um indicador de resultado. Tá bom? O indicador de resultado, ele já mostra lá, o final do processo. Tá claro até aqui? Tá indo? Então, vamos lá. Que esse assunto, às vezes, é meio cascudo, né, gente? Então, tem que perguntar se é claro. Só para finalizar, gente. Para monitorar, vou falar o que eu falei para o Everton, gente. Para monitorar as metas e ações do PPP, a gente construiu uma planilha para vocês. Está prontinha lá. Sabe aquela lista de atividades? Eu vou subir
a planilha para vocês no Google Sala de Aula hoje, mas na lista de atividades de vocês, ela já está disponível desde o começo do curso. Eu sou obrigada a usar aquela planilha, Lilian? Não, você pode bolar outra coisa. Só não usa papel de pão, né, gente? Nem caderno espiral, que a gente não monitora mais no caderno. Já era. Há 100 anos atrás a gente monitorava em caderno, agora não dá mais. Usa pelo menos uma planilha em Word, uma planilha em Excel, ou um sisteminha, se você tiver um formulário no Google Forms, sabe? O mais importante é manter registro dos dados ao longo dos anos, para que a escola possa acompanhar o seu processo. Para avaliar o que você planejou o seu PPP, gente, marca reuniões com a sua equipe. Reuniões a cada 2 meses, a cada 3 meses, senta e vê, avalia se as metas estão sendo cumpridas ou não. A avaliação são momentos que você dá uma paradinha com a tua equipe para avaliar se aquilo está funcionando ou não está funcionando, tá? Então, para finalizar, gente, passo a passo, pensa no instrumento daquilo que você quer monitorar. Lá no Google Sala de Aula, nós vamos subir um instrumento para você monitorar o PPP. Mas você pode ter instrumentos para monitorar a frequência, para monitorar a nota, aliás, é fundamental, tá? Então, o primeiro passo aí da tua equipe é você pensar os instrumentos que você vai usar. Vai ser um Word, vai ser um formulário no Google Docs, vai ser um Excel. Mas, honestamente, gente, o Excel é o melhor, porque ele vai para todo lado. Ele é o melhor. E aí pode fazer um cursinho online de como usar um Excel, né? E todo mundo consegue, porque ele não é bicho de 7 cabeças. Escolheu, ó, esse é o exemplo do modelo que a gente fez para vocês, que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui está o plano de ação que eu fiz, que eu disponibilizei lá para vocês. Esse é o modelo de plano de ação. Do lado, a gente criou uma planilhinha simplesinha para você dizer: a meta está atrasada, está no prazo ou está concluída? A ação está abaixo do esperado, está dentro do esperado ou acima do esperado? Só, bem simplesinho, para vocês monitorarem o PPP, quando vocês começarem a executar o PPP. Mais uma vez, vou repetir. Lilian, não quero usar essa, eu quero usar outra forma de monitorar o PPP. Tudo bem, mas não pode não ter. Vai ter que apresentar o modelo, porque é evidência de que você tem um modelo de monitoramento. Lembra a evidência? Você precisa, a escola precisa se profissionalizar e ter modelos, instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação. Então, pode ter outros modelos, mas não pode não ter, tá? Defina o fluxo de avaliação. Quando vocês vão fazer as reuniões para avaliar o PPP ao longo do ano? Não dá para avaliar só no fim do ano, né, gente? Senão não dá tempo de corrigir rota. Organize os encontros, gente. Não faz reunião que dá para resolver por e-mail. Por Deus. Ninguém aguenta mais reunião que podia ter sido resolvida por e-mail ou por WhatsApp. Façam reuniões produtivas, que você escute as pessoas, que as pessoas de fato avaliem se o PPP está dando certo ou não. Lembra a humildade? É o momento da humildade, a reunião, porque aí a gente escuta as críticas, a gente observa, negocia, enfim. A gente dialoga democraticamente, né? E aí, por fim, 10 horas, esse é a capa do e-book do monitoramento e avaliação, que já está disponível